meus amigos, sejam muito bem-vindos ao FatoCast. FatoCast é o podcast que está comprometido com a verdade. Eu sou o Rudinei de Paula e hoje estou aqui com o meu irmão Omar Aburaf. Omar Aburaf, meu irmão árabe de uma mãe branca. A Gela que tem que ir lá. É o meu irmão comedor de tâmara. Eu sou um menino tomador de Nescau e ele um menino comedor de tâmara. Vai dizer. E aí, galera, sejam bem-vindos. Antes de mais nada, dá um... Como é que é? Raça pra baixo. Se inscreva no canal, brincadeira. É pra pegar, né, cativar a atenção da pessoa. Compartilha aí o vídeo, se inscreve no canal. Nos segue lá nas plataformas, no Insta, no Facebook. E dá aquele joinha maroto sempre que você nos vê. E é isso. É isso aí, ó. Hoje nós temos um conteúdo incrível para falar para vocês, que nós estávamos aqui já no briefing com o nosso coração aquecido, tiramos fotos aqui com algumas crianças e olha, incrível tudo que o Senhor tem para fazer na nossa vida no dia de hoje. Mas antes de apresentar os nossos convidados, nós estamos em todas as redes sociais. Então, isso que o Omar falou é verdade. Cara, nós estamos produzindo conteúdo de valor para a internet, coisa assim, decente. Existem recursos sendo investidos aqui para que a pregação do evangelho possa alcançar a sua casa através da vida de pessoas que realmente nos inspiram, pessoas que durante a sua jornada aqui nessa terra, a sua peregrinação, têm vivido a vida de Cristo e nos inspirado. Nós queremos que essas histórias cheguem até a vida de vocês, a casa de vocês e, né, Omar, realmente abençoe a vida de vocês. Esse é o nosso foco, que você venha ser edificado através de várias vidas, que a gente venha levar o evangelho, assim, as ferramentas que o Senhor colocou nas nossas mãos e que você desfrute e principalmente compartilha para as pessoas que precisam. Que isso nos abençoa. Toda vez que você manda para alguém, você aumenta o nosso alcance. E isso é incrível. Amém? Amém. Hoje nós estamos aqui com o pastor Elimar e a pastora Nilda. Recebemos aqui os nossos irmãos. Muito bem-vindo. Família Revivir. É isso? Isso mesmo. Isso mesmo. E engraçado que a gente estava aqui conversando com eles e eu falei assim, vocês são de onde? De onde vocês são, pastor Elimar? Nós somos de João Pessoa, Paraíba, né? Paraíba. Isso. Mas estão no Paraguai. Estamos no Paraguai. Chegamos em 98. Uau. Para fazer missões. 25 anos, né? 25 anos que estamos no campo. Uau. Muito para dentro aí, Paraguai? Sim. Agora não, mas quando começamos, sim. Nós chegamos naquela época, então, era bem difícil. Fomos para lugares não alcançados pelo Evangelho. Tem muita tribo indígena lá para dentro do Paraguai ainda. Tem muita gente muito nativa ali do Paraguai, né? Muito ali dentro que não vem aqui para o centro, né? Quanto a esse pessoal, sim. É um pessoal ainda que precisa aprender mais. Está um pouco distante, né, da nossa realidade aqui da fronteira. É isso que nós vemos lá. Precisa, sim, de pessoas que possam se dispor, chegar até eles. São lugares, assim, que, na verdade, vamos dizer, esquecido, muitas vezes, pelo homem, mas lembrado por Deus. Amém. Mas eles também não permitem, né, que as pessoas entrem, conversam com elas, são bem fechados, né? Mas lá no fundo do Paraguai. Hoje não. É mais tranquilo. Hoje está aberto. Hoje, graças a Deus, as coisas mudaram. Naquela época, quando eu cheguei em 98, estava iniciando uma podemos dizer, uma democracia, né? Estava saindo de uma ditadura, entrando de uma democracia. A coisa era mais difícil, até mesmo para o Evangelho. Hoje Nós passamos, né? Hoje é diferente. Por muitas situações adversas lá dentro. Sim. Não foi fácil. Sim. Sabe? Naquela época para evangelizar. E pastor Elimar, nós gostaríamos... Quando o Omar me contou a história de vocês, né? Eu fiquei muito feliz, né? Porque hoje vocês têm quantos filhos biológicos e quantos filhos adotados? Hoje nós temos 12 filhos, né?
adotados e temos 2 filhos biológicos. Vocês têm 2 filhos biológicos e 12 filhos adotados. Sim. Meu Deus. O mais velho tem que idade? O meu filho biológico, ele tem 29 anos. O mais velho tem 30, é Camila. Ah, é. A mais velha, né? O mais velho tem 29. É Isaac. Isso, o Isaac e a Camila. Aham. E o mais novo? Ou mais nova? O mais novo seria o... Dos adotados. Não, dos adotados. A mais velha, que... Não, 2 são os mais velhos, né? Que tem 20 anos. Que são os biológicos. Que são... Não, os adotados também. Tenho 2 de 20 anos. E o último é Jaime, com 7 anos, que está aqui. Meu Deus, cara. Uau, que incrível. 7 anos. E quando começou esse lance da adoção? Quando que a adoção começou a queimar no coração de vocês? Desde o momento que eu conheci e vi aquela realidade, né? Porque, de fato, é uma realidade que eu já conhecia antes, né, Nilda? A gente já conhecia quando morava em João Pessoa. Chegando em Paraguai, vendo essa realidade, foi que nós tomamos a decisão. Em realidade, ele é enfermeiro. Em João Pessoa, ele trabalhou no hospital Enfio, que é um hospital de pessoas portadoras do vírus HIV. Meu Deus. E aí foi onde nasceu esse desejo no coração de Elimar. Na época, a gente era recém-casado. E ele sempre trazia pessoas que veio do interior para fazer o exame lá no hospital. O exame passava 3 dias para vir o resultado. A pessoa não tinha para onde ir. Muitas vezes só tinha o dinheiro da passagem de vir e voltar. Que às vezes ele espera até para comer enquanto está aí. E aí, quando eu olhava, a ambulância parava frente à minha casa. Era Elimar trazendo as pessoas do interior para minha casa. E aí foi quando Isso nasceu... lá em João Pessoa ainda? Lá em João Pessoa. Ah, então e aí tem foi muito quando tempo isso. nasceu esse desejo no coração dele. E aí ele disse, eu quero abrir uma casa para criança. Aí eu disse... Aí ele sempre chegava e dizia, Nilda, lembra fulano que veio aqui? Dizia o nome das pessoas, né? Ah, morreu ontem. Morreu. Eu dizia, não, Elimar, eu não quero abrir essa casa, porque a gente vai ter as crianças, elas vão morrer, eu vou sofrer muito. Eu falava assim... E aí foi quando veio o chamado, a gente vinha para o Paraguai, na época, em 98, né? Fomos para Coronel Viedo. Depois foi para Carajaú, para o interior mesmo. Onde não tinha rua calçada, não tinha aqueles terra batida, não tinha água encanada, não tinha banho moderno, que o povo dizia que é o banho da gente, né? Era o banheiro, uma lona preta com um buraquinho lá. Isso para mim foi muito difícil. Foi um tempo bem difícil, mas eu sempre digo que para mim foi uma escola. Foi onde Deus trabalhou muito na minha vida, foi onde eu aprendi a amar verdadeiramente, porque eu via como as pessoas viviam e o que eu tinha de uma pessoa que muitas vezes eu reclamava era muito. Um céu agora, comparado. era um céu e agora eu estava vivendo uma realidade que eu nunca tinha vivido. Então, aí quando eu vim na época para o Paraguai, eu fiquei feliz por uma parte, porque esse sonho dele ter a casa tinha terminado, né? Porque eu não queria. E ficamos um tempo. Eu não queria, porque eu tinha muito medo das crianças vindo. E agora, com toda essa dificuldade, dificultava mais ainda. Aí pronto. Aí terminou o sonho, ficamos lá na obra missionária, como missionário, no campo, de cavalo, de moto, caminhando, entrando em lugares que o ônibus entrava hoje, só saía amanhã, tinha que dormir lá onde encontrasse um lugar. Não era hotel, não, era na casa de algum irmão, que só tinha um tetinho assim, né? Não, a cama. Eu lembro que a cama era de borracha, ou de pneu de caminhão, assim, as borrachas, e eles colocavam um colchão de palha de milho pra gente dormir. Deus. Mas assim, eu não estou murmurando nem reclamando, porque na minha vida isso foi muito importante, marcou muito a minha vida. E nessa época, os meus 2 filhos, a Camila tinha como 6 anos e o Isaac uns 4 anos. E eu pedia muito a Deus que, se tivesse que acontecer alguma coisa, acontecesse comigo, porque eu entendi o propósito de Deus na minha vida, mas os meus filhos ainda não entendiam, que eles eram muito pequenos. Eu dizia sempre assim, Deus, o chamado foi para a gente, não foi para os meus filhos, que eles não entendem, então se tiver que passar algo, que passe comigo. É tanto que eu fiquei doente, eu tive infecção urinária,
porque eu não conseguia ir no banheiro, tive várias coisas, tive desidratação, porque a água era um poço e a água era meio salgada. Para lavar roupa mesmo, eu ficava tudo branco, o sabão não espumava, era numa bacia, quem tinha lava-roupa, quem tinha tudo. Oh, meu Deus. E era um processo, mas eu fiquei bem magrinha na época. Eu tenho um vestido que só dá metade do meu corpo, meu vestido daquela época. E Deus cuidou muito, assim, dos meus filhos, eles foram privilegiados. O idioma era só o Guarani, a aula de matemática era em Guarani. E a minha filha, ela com 6, 7 anos, teve concurso de leitura em Guarani, a Camila, que hoje tem 30 anos, é casada. Ela ganhou o concurso. O concurso em Guarani, ela foi a que ganhou o concurso. Criança pega muito cedo, né? Foi assim, foi. Então, era uma vida bem difícil, mas vinha as coisas boas, assim, que isso era uma coisa assim que a gente... Então, aí, eu fiquei feliz porque tinha terminado a história de ter a casa das crianças. Passamos um tempo lá, creio que uns 8, 10 anos quase, né? Mas nesse período de Oviedo, Carajaú. Isso. Foi quando viemos para Hernandária. Aqui, né? Pertinho, já era fronteira. Lá aqui não existia café. Aqui era céu mesmo. Lá não existia café, não existia feijão, nada do Brasil. Poroto. Há 25 anos atrás, lá não entrava nada do Brasil. Lá não tinha televisão com canal brasileiro. Ninguém sabia português. Eu lembro, Manilda, que meu pai, ele era motorista. Aí, ó, no começo dos anos... Na verdade, no final dos anos 90, ali 96 pra frente, o meu pai, ele viajava de ônibus pra Assunção, porque ele era chofer, né, de autobus, então ele viajava e levava viagem e tal, levava grupos de excursão. E eu lembro que ele tinha um amigo paraguaio que uma vez veio pra casa, e a minha mãe é cozinheira ali e tal, e eu lembro que ele chegou e falou assim, poroto, eu gosto de poroto e tal, e sentou, poroto feijão. Quero feijão. E comeu, assim, ó, a gente ficou, assim, impressionado de quanto ele comeu, de tanto que gostava, porque era difícil de chegar lá pra dentro esses produtos. Não chegava, e era um povo muito pobre, esse Carajaú. Era uma comunidade que as coisas vinham de Oviedo para Carajaú. E quando chegava para lá, vinham os últimos, os que... Tipo, mandava comprar tomate, a tomate vinha que você tinha que usar. E foi um momento difícil, sem fogão, sem geladeira. Meu Deus. Eu aprendi, assim, muita coisa. E por isso que eu digo, foi uma escola para a minha vida. E aí, quando chegamos em Hernandária, Elimar encontrou uma infectóloga, que era a doutora Miriam Godoy, né? Elimar, que hoje está em Vila Rica. Ela é professora na Faculdade de Medicina de Vila Rica. E Elimar, um dia, conversando com essa infectóloga, disse o projeto que ele tinha lá atrás. Ela disse, não, Elimar, esse projeto não é para João Pessoa, esse projeto é aqui para o Paraguai. Eu disse, pronto, começou tudo outra vez. Não quis aceitar, eu fiquei meio com raiva. O que acontece é o seguinte, quando nós temos chamado... Fica guardado aí, né, Elimar? Um dia ele vai... Há uma diferença grande no chamado. Né? Então, mesmo vindo a Paraguai, como ela contou, passar por todo esse processo e tudo, mas com tudo isso a gente vê, né, que há uma satisfação, porque tem um chamado, Deus nos ajuda a passar. Sim. E eu digo a Nilda hoje, o bom é que passamos. Não ficamos pelo meio do caminho. Não nos perdemos do Senhor. É verdade. Não, nem meus filhos. Não ficamos orgulhosos por tudo que construímos, porque sabemos de onde viemos. Sim, isso é verdade. Então, tudo que aconteceu ali naquele campo foi algo assim que, como ela falou, que, na verdade, foi muito bom. A gente cresceu bastante com tudo isso, sabe? Isso daí nos dá, sabe, uma referência... Foi bom. Foi uma escola, né? Foi uma escola, sim. Foi uma escola. Eu sempre digo a ele, foi a escola. Porque saí de João Pessoa. Né? Eu tinha, da sua profissão? Minha profissão, eu tinha 3 trabalhos. A gente morava na praia. E, sabe? Mas quando a gente começa e o Senhor nos chama, quando eu conheci, eu já falei para ela, não é? Nós estamos falando de algo que... Quando eu conheci Nilda, eu já falei para ela, eu tenho um chamado de Deus. Meu Deus, cara. Sabe? Para o Paraguai. Eu nem conhecia, acho que eu não tinha nem escutado falar. Mas o Paraguai tem coisa original, né?
Então tem, sim, sabe? Nós somos originais porque estamos lá. Eu digo assim, existe original nesse sentido. Claro. Porque Tô nós fazendo estamos brincadeira. para fazer a diferença entre aquele que faz e aquele que não faz, né? Então, é isso daí. Tem coisa boa que a gente pode, Deus quer, continua chamando, sabe? Pessoas que venham se dispor. Porque é se dispor, é renúncia. Sim. Tudo começou por renúncia, né? Sim. O Senhor não se aferrou a um sendo Deus, né? Sim. E veio à terra e a Bíblia fala sobre isso, sabe? Que ele foi fiel até a morte. Então ele se dispôs, ele se despiu, né? E veio e sofreu. Sim. E Isso não é nada. e aqui em Hernandaras, daí vocês, depois dessa infectóloga aí que conversou com vocês, aí foi que começou, que desprendeu, Aí foi. que se lembrou, como que foi, irmã Nilda? Quem foi o primeiro? Não, e aí ele começou. Fez todos os documentos, foi tudo aprovado, é tudo registrado. E passou 3 anos com a gente diz lá com a carpeta, né, com os documentos tudo pronto. E só que eu não aceitava. Aí um dia, a minha filha, a Camila, né, que tem 30 anos, ela disse: mamãe, sabia que tu está sendo um empecilho na vida do meu pai? E a única coisa que eu queria ser na minha vida era empecilho na vida de alguém, e principalmente do meu esposo. Claro. Aí ele foi para a igreja, meus filhos foram para a escola. E aí foi quando eu fui no meu quarto, eu me deitei assim no chão, com a Bíblia, eu disse desse jeito: Deus, se eu tivesse em João Pessoa, na época eu era da Assembleia de Deus, Deus, se eu tivesse em João Pessoa, hoje eu ia para o ciclo de oração, porque eu precisava que o Senhor falasse comigo com relação a isso. Mas eu estou aqui no Paraguai, não tenho a quem recorrer, só ao Senhor. E aqui está a Bíblia, fala comigo, Senhor, através da tua palavra. Eu disse desse jeito, a minha oração. Quando eu abri a Bíblia, saiu na passagem do Bom Samaritano. Meu Deus. A passagem do Bom Samaritano era como Deus estivesse aqui ou aqui, e ele dizendo claramente para mim que eu conhecia tudo, que eu sabia como fazer, e eu estava sendo igual aquele que passava de longe e deixava a situação aí. Aí, quando ele voltou, eu disse que eu queria, isso era em setembro, no dia 4 de outubro, chegou a primeira menina, que é a Liz Diana, que hoje está com 19 anos. Meu Deus. Veio que ia completar 5, hoje tem 19. E aí começou. Então faz 19 anos que vocês começaram com as... Não, ela ia completar 5 e hoje ela tem 19, 14 anos. 14 anos. 14 anos. Ela foi a primeira. Ela foi a primeira e foi um presente de Deus para nós. E a história da Liz é algo assim impressionante, né, Nilva? É Liz o nome? É, Liz. A minha filha que nasce agora em dezembro, o nome dela vai ser Liz. A gente temos duas Liz, a Liz Diana, Sério? Agora Nasce agora dia 8 de dezembro. né? Aqui tem a Liz Carolina, que é aquela que estava por aqui bem linda do cabelão. Ela é Liz Carolina, é a que está em casa, quer dizer, no colégio. A de 19 é Liz Diana. Eu acho que quando a gente for encerrar o episódio de hoje, a gente pode dar um toque na nossa equipe para chamar as crianças e arrumarem eles aqui, ó. Pra que todo mundo que tá assistindo a gente possa ver eles aqui, ó, do jeito que a gente viu agora aqui no começo. O que você acha? Pode ser. Tá, pode seguir, mas é possível, né, equipe? Já vão lá. Tá certo. A Liz Carolina, ela é demais. E quando vocês receberam ela, como é que... Assim, uma curiosidade, ela estava num estado bom, eu não sei se pode falar. Porque a situação do Paraguai é muito precária, assim, né? A situação em alguns aspectos, dela, né? da menina, exato. Quando a gente recebeu ela, a primeira, né, que é Liz, ela veio com a mãe um domingo para conhecer, porque a gente já tinha, assistente social já tinha ido em casa, já tinha visto tudo, psicóloga, infectóloga, tudo eu sabia, né? Então viram, aí a mãe trabalhava, e no domingo foi lá em casa, ela já era órfã de pai, foi com ela para conhecer, para ver como ela ia ficar. No mesmo domingo, ela disse que não voltava mais para casa dela. Ela era muito discriminada na família, tudo. Aí a gente fomos levar eles, né, lá em casa, a mãe e Liz. E aí quando chegou em casa, ela não desceu do carro. Ela disse, eu não vou descer porque vocês vão me deixar. Aí a mãe pegou a roupa até hoje. Depois de 3 anos, a mãe dela faleceu, hoje ela não tem nem mãe nem pai. E a minha filha maior do grupo, né? Porque tirando a minha filha Camila, ela é a primeira do grupo. Sim. E ela manda em tudo em casa. Ela é assim, ela é uma bênção.
todos têm que obedecer. Porque ela disse que eu sou a primeira, né? Ela disse dele, sempre todo mundo que vai em casa diz, ela é a sua cópia. Ele disse que ela é a minha cópia. Sim, uau, que incrível. Que incrível. E vocês tinham uma casa, agora aqui em Hernandes, tinha uma casa preparada para isso? Vocês foram recebendo em casa? Como que foi a parte estrutural? Vai lá. O que vocês podem contar pra gente aí? Eu não sei. Nós estamos diante das câmeras, não sei o que vocês querem falar. Tu vai falar essa parte? Vocês têm que falar os milagres que Deus fez na sua vida. Sim, também. É sobre isso. Primeiro de tudo, né? Como já falamos, é o chamado, né? E as coisas vão acontecendo. De acordo com o que o Senhor vai nos proporcionando, direcionando, até mesmo a casa, né? A casa não era uma casa preparada, uma casa com estrutura. Não, mas na realidade, Elimar, era para ser na igreja. Era. A gente morava na igreja, na casa pastoral da igreja. E o projeto era para a igreja. O projeto era para ser tinha uns 3 casais que tinha que ser, tipo, ia ficar assim, ia ser um lugar mesmo, que um casal ficava hoje, outro casal ficava amanhã. Foi levado psicóloga para falar na igreja sobre o tema, sobre o HIV, tudo, para que ninguém tivesse medo, que podia conviver tranquilo. Só que, na realidade, quando chegou a primeira criança, a igreja não aceitou. Aí a gente tinha um terreno com uma sala, uma cozinha, um quarto grande, né, Lamar? Isso. Nos mudamos para esse lugar e começamos aí com a Liz Dayana. Deixamos a igreja, eu deixei primeiro, dei 3 meses aí para ele também deixar. Não, porque daí naquele momento a comunidade acabou sendo um empecilho para aquilo que o senhor estava fazendo. Os meus 2 filhos biológicos ficaram muito tristes. Disse, papai, então você está fazendo aqui tudo em vão. Você sempre falou de amor, de amar o próximo, sempre. E agora é a hora de botar o que foi ensinado em prática. E ninguém está fazendo isso. Então, aí os meninos faziam parte de louvor, meu filho, minha filha cantava tudo. Aí saímos, ele preparou outro pastor lá, colocou, e a gente se desligou da igreja. Sim. Sim, porque na verdade a igreja não entendeu. Não entendeu. Ela não entendeu o chamado. Aquilo não. A igreja junto não era um chamado. O Senhor me chamou, mas a finalidade era poder trabalhar junto com a igreja. Só que a igreja decidiu que não. Havia um preconceito sobre tudo isso e eu não poderia continuar. Contra, né? Sim, claro. E outra coisa, foram 5 anos pastoreando. Então, Esse lugar, né? essa igreja, ela tinha estrutura. Tinha estrutura. Tinha casa pastoral, tinha outros cômodos que dava para trabalhar com todo. Mas como falou Nilda, a visão era trabalhar de forma de plantão. Hoje está uma família. Amanhã outra família, cada um tem um jeito de cuidar. Para não. Mas enfim, eu creio que Deus não queria dessa maneira. O que o Senhor nos fez entender é que queria dar a eles o que eles perderam, a paternidade. Pastor, olha, eu gostaria até de fazer um comentário aqui. Eu fui assisti uma conferência online há uns 3 anos atrás e eles apresentaram sobre a adoção, falaram sobre a adoção, e aí agora eu vou contextualizar no Brasil, que é hoje onde nós estamos morando. A gente serve a igreja no Paraguai também, mas naquele contexto só o Brasil. E eles apresentaram um número lá na época, né? Cerca de 38 mil igrejas catalogadas. Não são 38 mil congregações, não. Porque tem igrejas, tem denominações que tem 100, milhares de congregações, né? Então, 38 mil denominações. E existiam cerca de 34 mil crianças catalogadas nos orfanatos. Crianças com adoção tardia, crianças mais novas, enfim, crianças soropositivas, crianças com deficiência, vários tipos, né? Várias crianças aí dentro desse catálogo. E o apelo do pastor que estava falando sobre adoção, ele falou assim, ó: se cada denominação assumisse a adoção de uma criança por comunidade, imagina toda a igreja se engajar na adoção de uma criança, nós extinguiríamos a quantidade de crianças disponíveis para adoção, porque esse assunto é um assunto tabu. Ó, eu conversei com um pastor, amigo meu,
foi meu pastor por um tempo e nós temos uma super conexão até os dias de hoje. E eu perguntei para ele agora numa viagem que nós fizemos juntos há 2 semanas. Pastor, como foi para você o processo de adoção? Dentre as dificuldades que ele apresentou para mim, ele falou assim, olha, até o pai biológico ele precisa adotar o seu filho. Porque existem pais adotivos que pegam aquele filho que não tem o sangue dele e falam assim, eu vou te adotar, eu vou te amar, eu vou andar com você, eu vou te ensinar, eu vou te cuidar, eu vou fazer pra você o que um pai biológico faria, mas eu vou te adotar. E existem pais biológicos que saem de casa para trabalhar, que saem de casa para ganhar dinheiro e que não adotam os filhos no seu coração. Ou seja, não é só o fato de você adotar uma criança que é ou não é do seu sangue, todos os pais precisam adotar os seus filhos, né? E vocês vivem isso na prática, amando as crianças que não foi vocês que geraram, né? Sim. E eu digo sempre isso, né, Nilda? Que existe uma coisa que nos faz amar Ele. Tanto o Senhor nos deu, e como existe uma palavra, sabe, que se chama amor. Se você não tem amor, você não aguenta ficar 24 horas. E nós vivemos 24 horas. Foi isso que Deus trouxe para mim e para a Nilda. Entendemos isso. A gente pensou de uma maneira. Por isso que os nossos pensamentos não são do Senhor. É diferente do Senhor mais alto. E do Senhor, como vamos poder estar com todas essas crianças todos os dias? Mas o Senhor foi capacitando, ajudando. Porque, na verdade, nem todos tinham a mesma visão de cuidar, assim, na igreja, né? De estar daquela forma. Mas o Senhor nos deu pela misericórdia. Sim. De como vamos ter estrutura. Mas Deus nos renovou a cada dia, sabe? Sim. Muitas vezes eu quero te dizer uma coisa. Eu conheço essa passagem em Reis, em 2 Reis, que fala, o Senhor falando para o povo de Israel, eu serei para ti como orvalho. Todos os dias. Todos os dias. Uhum. Então, muitas vezes a gente estava seco, sabe? A gente estava assim cansado. Mas todos os dias, o Senhor está ali renovando. O Senhor derramava sobre nós esse orvalho, essa graça. E a gente começava a vivificar, sabe? Era como uma planta que está seca e aí, com o orvalho, como ela começa a gotear, sabe? Ela começa a... E assim fomos nós, eu e a Nilda, sabe? A gente para lá e para cá, porque não é fácil. Eu não estou falando de uma, de duas, sabe? Eu estou falando de... Na época, chegou... A princípio era 5, né, Nilda? Era o Abraão, era a Carolina, a Carla, né? Os que estão grandes hoje era tudo bebezinho. É tudo bebê, sabe? Porque eles vieram com 1 mês, com 4 meses, 1 ano. E deixa eu perguntar para vocês. Eu não quero expor e eu não quero fazer sensacionalismo no podcast. Mas daquilo que vocês podem falar, qual que foi a condição... existiu alguma condição difícil, adversa, que vocês receberam, alguma das crianças, assim, que chegou a fazer vocês... Meu Deus, agora esse é um desafio que eu não sei se a gente vai conseguir ultrapassar. Vocês podem contar pra gente alguma coisa, assim? Eu acredito que foi o Abraão, né, Nilda? E Maria também. Sim, a Maria. O Abraão, que hoje está com 15 anos... eu tive que ir para São Paulo com ele, passar 1 mês internado no Emílio Ribas. Ele entre a vida e a morte. E ele voltou bem. Depois a Maria tinha 1 ano e pesava 4 quilos. Meu Deus. Quando chegou em casa, durante 15 dias, tivemos que levar todo dia para tomar uma injeção. Ela estava assim, a médica disse para mim, ela pode morrer a qualquer momento. Eu preparei o meu quarto, tirei tudo que tinha e deixei como uma enfermaria. E aí a gente ficava 24 horas, não deixava ela nenhum momento sozinha, porque eu tinha muito medo de descer e quando eu subia ela não tá. Eu ia me sentir assim muito mal, eu queria pelo menos estar aí pertinho dela. E ela era assim, a enfermeira ia dar a injeção, você podia deixar ela na cama quietinha, que ela ia pegar, era pele e osso. Ela pegava a pelezinha, assim, ela não tinha bundinha, não tinha nada, pegava a pele, aplicava e ela não se movia. Ela ficava quietinha aí. E nem chorava? Não, ela não tinha nenhum... Nem reagia. Nada, não reagia nada. Depois de 15 dias, e o médico, que inclusive o médico que cuidava de Maria, o pediatra, ele morreu no tempo da pandemia.
que a gente tivemos que levar ela para hospital particular, tudo. Porque Maria foi assim, um amor à primeira vista. Eu fui conhecer Maria no hospital e a primeira vez que eu vi ela, eu me apaixonei por ela. E ela não veio nesse tempo. Ela passou ainda uns 6 meses para poder vir. E era como se eu tivesse grávida de Maria. Eu preparei todo o guarda-roupa dela, tudo, preparei tudo. E ela chegou de surpresa um dia. A médica chamou Camila e disse: olha, Camila, Maria está saindo da UTI. Eu não quero contar para sua mãe, para ela não ficar ansiosa, mas eu quero que você venha buscar Maria. Uhum. Aí a Limar foi com ela, com Camila, não me disseram o que era. E eu vi quando Camila chegou com Maria, parecendo um bonequinho. Assim, eu tenho hoje a roupinha que ela veio, que chegou do hospital, eu tenho guardado na minha casa, eu mostro para Maria. Eu digo: Maria, essa roupinha foi que você chegou para a mamãe. Uhum. E Camila chorava muito com ela, porque ela veio. E voltando para a injeção, quando completou os 15 dias, a última injeção do 15, Maria derramou a primeira lágrima, assim. Uhum. Porque Maria não dava trabalho. Esses 15 dias você podia botar ela... Aí ela ficava, ela não chorava, ela não se mexia. Você quisesse deixar ela lá abandonada, você podia deixar que ninguém ia dizer que aí tinha uma criança. A gente tinha que trocar. A mamadeirinha de recém-nascido, ela tomava um dedinho de leite naquela mamadeira. De, assim, cada meia hora, a gente ia dando aquele pouquinho, porque ela não conseguia se alimentar. Uhum. Então, hoje, eu ver Maria assim como ela está, para mim é um milagre muito grande. Uhum. E na hora que Maria derramou aquela lágrima, a enfermeira começou a chorar. A enfermeira viu que ela estava reaccionando, que ela estava voltando a viver. Uhum. E o médico, quando viu ela a primeira vez, ele parou. Ele parou, o doutor Samúdio, assim, parou, respirou. Aí Camila, minha filha, começou a contar a história, porque via eu, minha filha, como naquela situação. Aí ele disse: Maria, nem em África a gente encontra mais criança nessa situação. Era pele e osso. Meu Deus. Ela é o meu maior milagre. E eu amo todos, amo assim, eles são a inspiração da minha vida. Mas a Maria é um amor que sobrepassa todos. Maria, eu acho que ela diz no mínimo umas 100 vezes durante o dia que me ama. Né, Limar? Eu estou na cozinha fazendo a comida, menos esperar lá na pia, lavando a louça. Ela vem, chega assim e diz: mamãe, te quero muito. Às vezes eu estou preocupada. Sim. Aí, mamãe, que até eu estou chorando. Porque eu começo a lembrar as situações. Ela chega assim e diz: mamãe, eu te quero muito. Eu deixo tudo assim, abraço ela. Eu digo: eu também te quero maior do que eu queria ainda, Maria. E assim, é um amor muito... É um amor que não se pode expressar por palavra. É um sentimento, assim, muito grande. E é um dos milagres, né? Porque a nossa casa é vivida um milagre a cada dia. Eu sempre digo, só poder despertar e eu poder ver todos os meus filhos aí que despertaram hoje, é um milagre. Amém. É um milagre, porque tem noites de situações muito difíceis. Noite que um está com muita febre, noite que um vomita, noite que tem que correr no hospital porque não se sentiu bem. Às vezes o remédio muda, aí fica 3 dias sem conseguir levantar. É muita dor de cabeça, assim, tem momentos difíceis, mas também tem uns momentos que não tem preço. Mas assim, Nilda, a gente, acho que até o Rudy tem, a gente tá com uma certa, a gente tá com, não queremos perguntar certas perguntas, vocês podem responder assim, se vocês estiverem tranquilos, né? A gente tá com receio, um pouco de receio. Mas o que a Maria veio com 1 ano na casa de vocês? O que aconteceu com a Maria antes? Se você quiser falar, você pode falar, se não quiser. Assim, para as pessoas ouvirem e entenderem. Porque acho que pode ter pessoas com certa história, com a mesma história, querendo doar ou dar alguma criança para eles sentirem um certo sentimento para não poder fazer, entendeu? Porque eu tô fora, não consigo ter essa visão que vocês estão tendo, essas experiências, né? Mas o que aconteceu com a Maria? Os pais não batiam? Ou, não sei se você não quer falar, não pode, ou melhor a gente mudar de pergunta. Não. A Maria, ela é uma história de família. Assim, a mãe de Maria
eu creio que ela teve momentos muito difíceis na vida dela. Claro que não leva a que faça isso com a criança, né? Mas ela passou momentos difíceis na vida dela. Antes de Maria, ela teve 5 filhos e 5 morreram antes de completar 1 ano. Maria ser a 6ª. Só que Deus tem um plano muito grande na vida dessa Maria. Os 5 faleceram, Maria foi tirada por ordem judicial para a gente. Depois de que Maria estava com a gente, a mãe engravidou outra vez, teve outra menina que com 6 meses a menina faleceu. Hoje Maria já é órfã de pai, de mãe já faleceu a mãe, o pai biológico, né? Mas assim, foi essa história. E enquanto a médica disse pra gente que a gente não conseguiu conviver com elas duas, né? Mas a médica disse que ela passava muita fome. Ela não podia amamentar, mas o hospital dá o leite gratuito que pode buscar. Mas parece que muitas vezes a mãe não tinha nem condição de pegar o ônibus e retirar o dinheiro, não tinha condição financeira. Então não é mais pela maldade, mas mais pela situação. Era muita necessidade. pobreza. Se você vê o lugar onde era a casa da mãe de Maria, né, Elimar? É um quartinho pequeno com tauba, assim, que entra chuva, entra frio, entra tudo. Entra tudo. Era uma situação de muita pobreza. E também creio que tinha alguma coisa, assim, que ela passou antes que... Deixa eu perguntar uma coisa, pastora Nilda. Dentro desse contexto, a gente entendeu que vocês viveram... Talvez o Senhor preparou vocês com Guarani lá dentro já para alcançar essas crianças, porque eu sei o que é para o Paraguai você conseguir falar um Guarani, ou pelo menos algumas palavras em Guarani, para o cara falar assim, uau, esse cara tá preocupado com a minha língua, né? Então, vocês viveram uma jornada de dificuldades e tal, e agora tem essa casa, então a família reviver, que não é um hogar. Eu vi que você falou antes, hogar, a gente sabe, né? A gente tá aqui, mas para quem assiste e não sabe, é como se fosse uma casa, um orfanato mesmo, com famílias, com pessoas ali fazendo uma escala de serviço. Então, você não tem um estilo só de cuidado, então são várias pessoas com várias visões e etc. Mas hoje vocês vivem numa outra estação da vida de vocês. Porém, eu tenho 2 filhos e minha terceira vai nascer agora em dezembro. Então a gente sabe o que é passar uma madrugada em claro. Você estava falando ali, eu pensando que, meu Deus, às vezes os meus 2 ficam com febre. Eu falo assim, Jesus, 2 crianças com febre. Agora você imagina de 12, você ter um ou outro. Meu Deus, esse aqui não pode ficar com gripe, esse aqui tal, acabou de sair do... e etc. Eu te pergunto, o que ou qual é a maior dificuldade hoje para sustentar a família reviver, para que você vive na sua vida? Qual que é a maior dificuldade? Eu quero ouvir de você e quero ouvir do pastor. Meu Deus. Vai lá. Eu acho melhor o pastor falar. Então vai, pastor. Fala aí, porque o pastor tá só olhando, o pastor tá olhando e sorrindo. Não, eu acho que eu nem vou responder essa, porque Elimar sabe que eu não consigo ver a dificuldade. Ah, meu Deus, Ele sabe isso. que eu sou assim, eu não consigo ver a dificuldade. Talvez se fosse lá atrás, se eu não tivesse passado pelo processo desde 98, eu ia ver muitas dificuldades, mas hoje eu não consigo ver a dificuldade. Mas eu deixo com ele, como pai, eu acho que o pai vê mais. Na verdade, falando de dificuldade, não deixamos de passar, né? Por situações. Mas eu vejo hoje, assim, uma provisão, não existe nada maior, não existe situação no qual Deus, ele se inclina, como diz a palavra, né? Ele escuta o nosso clamor. Quando a gente espera, como diz o salmista, esperei pacientemente no Senhor, ele se inclinou. A gente temos falado, né, Nilda? Só falamos e as coisas acontecem. Muitas vezes só entre a gente. Só entre nós. Rapidinho eu posso falar só uma coisa que aconteceu lá em casa, já Aí, que... eu quero testemunhos. Vamos. Temos Uma vez eu entrei testemunha aqui presente. Uma vez eu entrei no meu depósito, né? Ele não entra muito no depósito. Ele mas não é muito de cozinha nem depósito, tudo é eu. Eu só tenho que fazer lista e dar pra ele. Aí, ó, é o governo da casa. Eu coloco na geladeira assim, que até pra mim não esquecer. Dá pro cabeça e o cabeça resolve. Eu entrei no meu depósito, só tinha um pacote de arroz de macarrão de 5 quilos, que lá em casa é tudo de fardo. Fardo, né? Fardo. Pronto, lá em casa tem que ser tudo assim, porque é tudo 1 quilo por dia. Aí tinha um pacote de macarrão de 5 quilos. Aí eu disse pra ele não sabia. Eu disse, Elimar, só tem um pacote de macarrão de 5 quilos. Aí ele ficou calado, não me disse nada, mas eu já disse, né? Pra depois não dizer que eu não avisei. Aí depois ele veio pra mim e disse, Nilda, tem alguém pedindo uma lista, mas eu não sei nem o que dizer.
Aí eu disse, se você quiser, eu faço a lista. Aí ele disse, mas é alguma coisa. Aqui não diz uma Aqui lista. não disse uma lista, ele tá perguntando se precisa de alguma coisa desse jeito. Eu digo, tá, mas eu tenho que fazer o que tá aqui. Aí eu fui, né, e eu fui olhando que... Eu tenho mandei fazer uma prateleira, assim, um estante no meu depósito, e cada lugar, cada coisa tem seu lugar. Tipo, ovo, arroz, é tudo assim. Eu sou meia... Organizada. Muito bom, Aí eu fui lá nos demais. lugares, né? Eu vou lá no depósito e com o lugar, às vezes tem um só, que eu gosto sempre de ter um e uma reserva, né? Eu fico mais tranquila. Aí eu fui fazendo a lista. Aí ele, meu Deus, quando eu entreguei a ele, Nilda, era alguma coisa, não era esse jornal. Mas se o irmão já quiser ler, já gasta um tempinho ali. Mas aí eu digo que assim, eu não vejo a dificuldade porque ele mandou a minha lista. E a minha lista veio em abundância, veio mais do que... A Bíblia diz que o Senhor, ele vê mais do que pedimos ou pensamos, e a minha lista veio desse jeito. Eu sempre assim, quando eu coloquei frango, por exemplo, eu pensei uns 3, 4 quilos, veio umas 2 caixas de frango. Eu pensei um fardo de arroz, veio uns 2 fardos de arroz. E assim, o Senhor, ele manda em abundância. Amém. Quando Deus manda, ele manda em abundância. Então, por isso que eu digo assim, da dificuldade. Sim. E isso, eu quero voltar rapidinho, lá para o começo, quando a gente começamos no Paraguai, em 98, quando a gente morava em Carajaú. Eu agora lembrei de algo muito interessante para como Deus ele vem suprindo as nossas necessidades desde o princípio de tudo. Um dia de manhã eu acordei com muita vontade de comer pão. Porque lá em Carajaú não existia pão, é a galheta paraguaia só, que é a galheta aqui dessa região já de fronteira do Paraguai, a galheta é riquíssima, é muito boa. E lá era um pãozinho durinha, assim, né? Era dura e era água, sal e farinha. Sei demais, né? conheço demais, já comi Meu muito Deus, isso. e aquilo pra mim era muito difícil de princípio, né? Eu tenho cara de piada de prédio, mas eu tenho uma vivência dentro do Pronto, aí eu Paraguai. sentei, né? Diferente do meu amigo aqui. Os meus filhos já foram para a Jesus. escola, né? Não existia o café, era o cozido. Eu tive que aprender a fazer lá aquele cozido. Porque lá Cozido. Não existia. Hoje eu Nossa, que amo delícia. cozido. Eu amo meus Cozido, filhos, amam reviro. cozido. Meu Deus, eu como tudo isso aí. Pronto, meus filhos amam. Aí a gente mandamos para a escola e sentou eu e ela em massa. Na mesa tinha uma janelinha dando para a rua. E aí eu sentei na mesa e disse, ai meu Deus, a minha oração, eu disse, meu Deus, como eu queria comer um pão, assim, com aquele coração assim bem... Parou uma caminhoneta de frente à minha janela, algo assim real, que eu estou contando de tempos atrás, mas foi real, né, Limar? Parou a caminhonete e a janela deu para ver parar aquela caminhonete. Era uma irmã de Coronel Vieto, que tinha um restaurante, parou. Eu disse, mas irmã Rita, mas como que ela vem aqui tão cedo, né? Naquela época também não existia celular. Aí ela desceu da caminhonete e foi vindo com as mãos cheias de saco de pão de cachorro-quente. Aquele saco. Aí eu já fui chorando ao encontro dela, né? Porque eu tinha terminado de pedir a Deus pão. Mas o Senhor, muitas vezes, antes da gente pedir, Já o Senhor sabe já a sabe o palavra desejo antes do de nosso sair da coração e nossa já vai boca. preparando, né? Uau. Já vai preparando. Aí eu já fui chorando, ela também já veio chorando e me abraçou e disse, olha, desde madrugada eu não consegui dormir. Porque o Senhor dizia para mim, leva pão para eles. E eu disse, minha oração hoje, no meu café, foi pedindo pão. Mas Deus, Ele sempre me deu em abundância. Ela trouxe como uns 5, 6 pacotes de pão, daqueles pacotão de pão de cachorro-quente que vem no Paraguai. Não sei se no Brasil vem daquele pacotão assim que vem um... Uns 12? Nada, que 12. Eles vêm mais. Ele vem umas 3 camadas de... Eu acho que vem uns 70 pão, né, Lumar? Essa semana a gente fez lá para uma igreja Porque agora, não, eu perguntei porque agora vende um grandão aqui. É um grandão. Que é um grandão, mas ele deve uns 20. Mas uns lá 20, eles 30, vêm, assim. tem uns que vêm 2 capas, assim, junto, que vem tipo 12 em cima, 12 embaixo, tem um de Entendi. 3. E aí, essa vez, veio o pão pra gente e pra todos os irmãos da igreja. Meu Deus. Porque era assim, eu não podia guardar. Naquela, assim, Deus também nunca deu pra você guardar. Eu não podia guardar e eu tinha que distribuir. Então a gente distribuiu para toda a igreja. Foi muito lindo. Uau. Foi lindo. E o Senhor sempre fez assim, Sim. eu digo com minha família, mas principalmente comigo. Assim, Deus tem trabalhado de uma maneira que, né, Limar, é impressionante. Assim, Ele me surpreende. Deus, Ele me surpreende. E voltando a como Deus faz, Nilda estava contando, né? E serve como testemunho. Eu acho que isso edifica. Claro. Porque ela estava falando da lista. Né? E eu disse, não, olha, Nilda, eu não posso. Agora, eu não conheço a pessoa. A gente jamais
essa não é o objetivo. É uma pessoa chegar... Tirar vantagem em cima de alguma situação. De maneira... Não, isso não. De maneira alguma. E eu não posso fazer isso com uma pessoa que eu não conheço pessoalmente. Mas ela se manda e diz assim para ele. Ela já me falando, né? Que escolha alguns itens. Não mande tudo. Certo? Porque... mais que manda a lista. O senhor que falou? O senhor não, que falou? ela falou. Manda a lista e que ele escolha o que... Isso, o que ele consegue mandar, entendi. Diga a pessoa que escolha alguns itens, né? Então eu falei, né? Eu falei. E a honra e a glória é do Senhor, sabe? Amém. Jesus é lindo. Mas você falou da testemunha, né? É isso aí. Se tinha uma pessoa... É isso mesmo. E a testemunha está aqui ao nosso lado, né? Normal. Ele, sabe, a honra e a glória para o Senhor, mas ele foi uma pessoa assim, mesmo sem nos conhecer, sabe? É Deus que tocou o coração. Amém. E esse homem abençoou. Amém. Sabe, esse servo de Deus. Então, isso daí são coisas que acontecem. Sim. Agora, o que eu quero dizer para você é uma coisa que eu não entendo, sabe? O que eu não entendo hoje em dia é que a obra não é do Elimar, sim, não é da Nilda, nem do Homer, nem do Rude, nem de ninguém. A obra é do Senhor. É isso e aí. muitos não vê assim. É aquela coisa. Se você não é da minha igreja ou do meu ministério... Meu Deus. Isso daí, sabe, isso parte do nosso Isso coração. fere o corpo, né? Isso fere a oração apostólica de Jesus em João capítulo 17. Fala assim, ó. Quando vocês forem um, saberão que Deus os enviou porque eu e o Pai somos um. Então, se Jesus e o Pai é um, e a ordem é que nós sejamos como eles, eu sou um contigo, pastor Elimar. Eu sou um contigo, irmã Nilda. Eu sou contigo. Por isso que assim, a gente trouxe vocês aqui pro podcast e antes, né, das câmeras ligadas, você estava muito nervosa. Qual que é o nosso objetivo? Irmã, nós somos um, nós estamos aqui, ó, juntos, tá todo mundo no mesmo barco. Somos irmãos. Sabe? O senhor hoje vocês fazem hoje uma obra incrível no Paraguai. A gente em algum momento serve a igreja aqui, serve a igreja no Paraguai. A gente está aqui diante das câmeras num dia que seria talvez um dia de descanso, num dia que seria talvez num horário que seria um horário de descanso. Poderíamos estar fazendo outras coisas. Nós estamos aqui acreditando que nós estamos pregando o evangelho do reino. Pastor Limar, de tudo que o senhor falou, isso é uma coisa que me encoraja. Porque o senhor está fazendo algo relevante lá dentro e falando assim, cara, não sou eu que estou fazendo. Eu ouvi a voz do Senhor, falei para minha esposa, quando eu conheci ela, que eu ouvi a voz do Senhor e eu vou ser vulnerável à voz do Senhor e vou fazer. É sobre isso, né? É sobre isso. E eu louvo a Deus porque a minha esposa, ela entendeu, tem a mesma visão. Hoje, sabe, ela é a pessoa que está lado a lado. Não tem como fazer se for sozinho. Sozinho, de maneira alguma. Fazer. Ó, eu não sei se o senhor conhece a história de George Miller. Já ouviu falar, não? Já ouvi falar. George Miller foi um pastor, um pregador, que não continuou o seu ministério de pregador porque o Senhor chamou ele para cuidar de crianças órfãs. E no final da vida de George Miller, o ministério dele tinha afetado cerca de 2.000 crianças. E ele falou, né, tinha um grande salão que ele conseguia reunir todas essas crianças, cuidava delas num gigantesco orfanato. E teve um diário de George Miller que foi encontrado e trechos desse diário está num livro chamado Os Heróis da Fé. E fala que existiram, né? Tinham mais de 5.000 pedidos de oração que ele colocava o motivo do pedido de oração, quando que ele começava a orar e quando que Deus respondia. A maioria desses pedidos de oração foram respondidos no mesmo dia pelo Senhor. E todas as refeições das crianças, ele falou que nunca atrasou uma refeição mais que 30 minutos. Você contou do pão e eu lembrei por quê? Porque teve uma vez que ele reuniu todas as crianças na mesa e eles oraram pela comida e as crianças estavam esperando para comer e não tinha nada na cozinha. Mas eles já tinham sentado na mesa. Cara, eu nunca te contei isso. Tinham sentado na mesa para agradecer pelo alimento. De repente, alguém bateu na porta e sei lá, eu tô falando de coisa que aconteceu há 200 anos atrás. E era uma carroça que tinha estragado na porta do orfanato. Uma carroça de pães. O cara bateu na porta e falou assim, olha,
minha carroça estragou, eu não vou conseguir arrumar a tempo. Ela não vai chegar no lugar. Será que não tem um lugar aí ou alguém que precise desses pães que eu tô carregado ali? Porque eu poderia descarregar aqui e vocês comerem e tal, porque eu vou perder a mercadoria. E ele falou assim, sim, as crianças já estão na mesa esperando a comida chegar. Meu Deus, Então, é só quem vive. Glória a Deus. É só quem vive uma jornada de dependência no Senhor que pode contar desses milagres, né? É verdade. Ele falando isso, eu lembrei uma vez que lá em casa a gente tava sem carne. E à noite chegou, né, numa para outra, lembra? Chegou as marmitas, a gente não tinha carne, mas a gente tinha as outras coisas. E à noite, eu sou quem cozinha lá em casa. Chegou um grupo de acho que uns 3 irmãos, não era lá em casa? Isso. Que só foram essa vez, também não foram nunca mais, que lá em casa tem um negócio, a pessoa ir no... Só Deus manda naquele momento. E chegaram, trouxeram todas as marmitas à noite do almoço do outro dia. Com carne. Eu lembro que era arroz, carne moída, mandioca, tudo preparado. Nesse dia veio pronto, eu não precisei nem cozinhar. Mas veio a carne tudo prontinho já. Meu Deus. Glória a Deus. Que incrível. Eu tenho uma pergunta aí, pastores, e Nilda, né? Irmã Nilda. Pastor e pastora, Pastor irmão. e pastor. Mas Depois eu você disse fala que não. pastor, já era. Já. Eu disse que não, né? Então, pastora Nilda, vocês hoje sofrem algum tipo de perseguição ou Julgamento, preconceito, né, pelas crianças, ou dentro da igreja, ou fora? Como é que vocês estão vivendo essa questão? Se vivem ou não vivem? Se viveu antes, você pode contar, e se vive hoje? Vocês estão vivendo algum tipo de momento, você e a tua esposa, por fazerem esse tipo de serviço para Deus, ou sofrem um tipo de preconceito através da vida deles? Na verdade, sim. Até hoje nós passamos por isso. Temos várias dificuldades relacionadas a isso. Eu até mesmo falar assim, não quero generalizar todas as igrejas, mas tem algumas situações que não aceita. Não aceita nossas crianças e isso daí me dói muito, sabe? Não só a igreja, né, Lemar? Colégios. Colégios. A gente antes tinha placa na casa, era uma casa como tinha tudo certo, né? Só que a gente resolveu tirar, a gente se mudou de cidade, morava em Anandária, saímos e tentamos viver uma família. Faz pouco tempo que a gente está em outra casa e procuramos que ninguém no bairro saiba, porque tem essa ignorância ainda do povo não estudar, não pesquisar. Então, a gente não queremos que saiba nada de... Porque já passamos questão de ser expulsa de colégio, né? Várias coisas já Vocês não podem passamos. se mudar aqui para o Brasil com as crianças, né? Estamos tentando. Estamos tentando Qual a maior documento. dificuldade? Documentação de adoção legal, no caso. Sim, adoção legal. É isso que eu queria colocar, sabe? Porque, como são muito, nós fazemos o mesmo papel, a mesma situação da adoção, mas com alguns termos que Quais são as ainda é ligado porque é uma quantidade grande de criança e para uma adoção como deveria ser, sabe, a gente tinha que escolher. E nós não queremos assim. Entendi. Vocês Eles não não podem dão direito a ter gente. essa quantidade de crianças. Não. E como a Mas gente nós temos o mesmo direito, nós temos a guarda, nós Entendi. viajamos com eles, Caraca. nós Meu Deus. viajamos, nós temos, sabe? Mas também existe uma equipe que é do governo, que eles têm que sempre estar A equipe fiscalizando. do mal. A equipe do Entendi. mal. Sabe? Meu Deus. Fiscalizando, Não é- sabe? essa parte não é fácil. Hoje Essa mesmo a gente parte teve não é fácil. audiência. Amanhã a gente temos duas audiências para temos viajar no fim do audiência. ano. Olha só, Amanhã no temos Paraguai. uma de 7 e tem uma de 9, sim, no Paraguai. Nós temos 2 audiências amanhã. Amanhã. Meu Deus. Mas nós temos os mesmos direitos, né? É tanto que no Brasil só eles ver a guarda, eles entendem que é legítimo. igual. É No Brasil legítimo, é bem mais é fácil, como é. adoção. É adoção. No Paraguai é mais difícil que no Brasil?
O Paraguai eu acho que Não. complica mais por a gente ser brasileiro. Aí eles- Entendi. Se vocês Mas- fossem Paraguai, ia ser Eu acho mais que era mais fácil. fácil. Aham. Mas vocês têm documento, tudo. Temos Paraguai. tudo direitinho. Porque A já estão lá há documentação, tantos anos, né? E outra coisa, nós, o nosso... porque eles têm que saber da realidade dele, sabe? Porque, na verdade, existe famílias, mas famílias que não querem, que não visitam, tudo isso. Na verdade, existe isso. Mas, para que nós possamos legalizar certa situação, aí tem que procurar novamente. E já existe conosco laços. Já não se pode mais, na Separar. verdade, separar. Porque existem laços De pai e filho. pai de mãe e filho, sabe? Eles sabem toda a história, mas só que eles mesmos falam, ele é meu pai. Uau. Eu não Sabe? quero ir daqui. Eu não Meu quero. Deus. Tivemos audiência que um dos pequenos disse, você não quer voltar? Porque procura muitas vezes, como é que diz a palavra, para que eles voltem novamente, para que eles venham ter laços novamente com seus familiares, que nunca procuraram, isso é coisa do ministério e tudo. Mas, enfim, eles têm sua opinião própria. Então, teve um dia que a gente teve uma audiência e a criança disse, esse é o meu pai. Não, mas eu quero ele, ele é meu pai, sabe? E aquela coisa, então, Deus. aquela coisa. Há um sentimento muito forte. Sim. De a gente poder chorar junto, da gente poder até mesmo há um sentimento, Sim. sabe? Se me ver passando por uma situação, Nilda, papai, por que está passando por isso? Porque você sabe, Eles sempre estão juntos, sente, é algo maravilhoso, é algo que só Deus faz isso. Isso sabe, é tremendo. Amém. Olha, nós estamos nos encaminhando aqui para nossa reta final e eu queria pedir para as meninas abrirem a porta ali, ó. Ô, mas acho que você vai ter que puxar essa mesinha aqui Vamos um pouquinho. puxar. Puxa aqui, ó. Vem cá, crianças. Entrem aqui, por Ai, favor. Onde estão? Uma filhinha. Vamos ver se a gente consegue enquadrar aqui no nosso cenário. E aqui, ó. é porque não vê os 12, hein? É porque vem aqui um no colo da mãe, outro no colo do pai. Pode vir, pode Vem, subir. Vem comigo. Vem aqui. Vocês já ensaiaram antes aqui na foto. Então pode sentar aí no chão, se espalhar tudo aí. Pode sentar aqui mais pertinho. Pode vir aqui. Pode vir, pode vir. Aqui tem só uma parte, né, pastor Elimar? Isso. Metade. La metade. Aí. Acho que pode vir mais aqui, ó, amigão. Ó, vem cá. Vem aqui pra cá. Vem cá. Virado pra Carolina, câmera. vai ó. pra lá que Vem ele é você mais mais no meio difícil. também. Isso. Tá enquadrando todo mundo aí, Jay? É, né? Então, essa aqui Ronaldo, é parte da família Reviver. É isso aí? Sim. Pastor Elimar, pastora Nilda, com essa família linda, a família do Senhor, a família de Jesus, a família que Deus construiu a partir de vocês. Eu digo por mim, muito obrigado pela inspiração, muito obrigado pelo amor. Existe algo sobre o amor que ele não pode ser ensinado, mas ele é inspirado, certo? Então, a Bíblia fala em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou tanto que deu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós, sem Jesus, nós éramos alvos da ira de Deus, mas agora com Jesus, nós fomos alvos da sua graça e da sua misericórdia. Então, o amor de Jesus, ele nos inspira. E o amor de vocês por essas crianças, por todos os outros que não puderam vir, que estudam, que etc, né? E acredito que não parou aqui, né? Porque se é uma família de adoção, daqui a pouco tem mais filho aí. Mas eu quero agradecer pela coragem de compartilhar com a gente, pela leveza com que vocês... Fala a verdade, né, Omar? É leve, né? Eu tô sem palavras. Sim. Assim, a gente se alegra, glória a Deus pela vida do pastor, pela Nilda, por esse serviço que vocês têm. Antes deles entrar, eu falei para eles, não é qualquer pessoa que faz Não, isso. sim. E a gente, assim, se inspira, como a gente falou,
por essa atitude que vocês tomaram. E eu sei que qualquer momento, se chegar mais um em casa, ele fala, pode entrar. Coração de mãe. Sabe? É. Então, glória a Deus pela vida de vocês. A gente estará orando aí pela vida de vocês. E sim. continuem assim. É isso aí. Tudo para honra dele. Isso E ainda bem que eles entenderam esse propósito que Deus colocou nas mãos deles. Porque realmente não é para qualquer pessoa. É isso aí. Então, agradeço a Deus pela vida de vocês. Quer dar aí consideração final? Quer agradecer? Fala aí. Eu quero só dizer o que o Omar estava falando aí. Se chegar mais um, eu e a Nilda, a gente podemos confessar, esses 14 anos, estamos cansados. Mas eu quero dizer a você, o coração não está cansado. Meu Deus, cara. Uau. E quando vem de O coração, Deus... ele não cansa. Fisicamente, sim, mas o coração, ele se abre, ele se vê a situação. Sempre é um lugarzinho, né, meu amor? Sempre tem um lugar mesmo, sabe? Amém. E o que eu quero também dizer é que muitas vezes a gente fala tanto do segundo mandamento, amar o próximo. E muitas vezes só amamos aquele que está em nosso entorno, sabe? Mas a gente temos que não só ler a passagem do bom samaritano, mas a gente temos que parar, chegar junto, hospedar, sabe? Cuidar, sabe? E muitas vezes a gente estamos tão preocupados com outras coisas, sabe? Sim. E deixamos isso que o Senhor nos ensinou a amar. Porque, sabe, Ele veio, sabe? Fez tanto por nós, foi à cruz, sabe? Para a gente poder hoje estar aqui. E muitas vezes a gente se nega em fazer uma coisa tão pequena. Cuidar, trazer, ainda mais inocentes, né? Porque eu digo que nossos filhos hoje, talvez você tenha um filho, sabe, tão feliz com seu filho e tudo, mas os nossos filhos, eles pagam um preço alto. Um preço alto. Porque tem que estar tomando essa medicação todos os dias, né? Todos os dias tem que estar tomando. Mas nós cremos e nós já vemos, nós podemos ver já Deus movendo as águas, sabe? Amém. Deus movendo as águas e o milagre acontecendo em nossa casa. Amém. A gente vê e eu quero que o Deus que começou a boa obra há de aperfeiçoar na vida de cada um deles. Amém. Sabe? Amém. É isso que nós queremos. Nós estamos muito agradecidos, porque faz muito tempo que estamos escondidos e vocês nos Tirar da caverna. vocês, Não, o Senhor mostrou para nós. vocês nos descobriu e Tirar nos da trouxe, caverna. nos tirou da caverna. Amém. Estamos no anonimato. Não importa, nós não somos pessoas, mas estamos fazendo. Amém. E Deus, Ele nos vê, sabe? E nos dá uma oportunidade como essa. Amém. Então, Amém. somos muito agradecidos em poder falar do que estamos fazendo para a honra glória e do glória Senhor. Amém. do Senhor. Amém. Amém. É isso. Amém. Amigos, nós que obrigado. somos honrados em recebê-los. E é um aprendizado grande. Acho que não tem palavras para descrever o que Deus nos ensinou hoje, né? Sim. Agradeço a vida de vocês, crianças lindas. Obrigado, viu, por vocês estarem aqui. São muito, muito amados aí pelos pais de vocês. E vocês, galera do FatoCast, que estão aí com a gente até o final desse episódio. Cara, que episódio inspirador. Fala aí, Omar. Eu tô sem palavras. Eu tô sem palavras, cara. Obrigado por vocês que assistiram até aqui. Todas as sextas-feiras, às 19 horas, um novo episódio do FatoCast, o podcast que está comprometido com a verdade. E nós nos vemos, então, nos cortes aí das outras redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook e YouTube. Sempre será muito bem-vinda aí a sua participação. Mas antes, Pastor Elimar, o senhor tem Pix, alguma coisa? Alguma coisa que a gente possa falar aqui no ar. Pode ser que alguém que esteja nos assistindo fale assim, eu gostaria de fazer uma semente, gostaria de abençoar, gostaria de... Tem Pix? Sim, tem o Pix. Qual que é o Pix? Meu Pix é 552-468-774-34. Então, pronto. Como é que tá escrito o nome? Elimar Lopes.
Acho que o pessoal, eles É, podem mas A gente Coloca coloca em Lima. texto desde embaixo. antes de começar o episódio, não deixar e quem assistir. No comecinho, no final, por favor. Galera, beijo no coração. abençoe. Nos vemos no próximo Assim, episódio, se você. Deus quiser. Todo mundo aí, ó. Tchau! Beijinho.